um momento de encontro, de confraternização. Hoje, o nosso convidado, o Dr. Leandro Anderotti, que vai falar conosco a respeito da justiça desportiva na estrutura do voleibol brasileiro. Em nome do Banco do Brasil, da Gol, da ASICS, da Micasa e da Tudos, que são os nossos patrocinadores oficiais, a CBV dá as boas-vindas a todos vocês para esse encontro de hoje à noite. Antes de nós iniciarmos e de apresentar oficialmente, né, o Dr. Andreotti, eu gostaria de fazer alguns avisos e passar para vocês algumas explicações. Então, em primeiro lugar, é proibido gravar e compartilhar essa nossa reunião. Essa nossa reunião é uma reunião fechada para convidados e a CBV está vetando essa distribuição por outro canal que não seja esse que nós estamos aqui nesse momento. Lembrar a todos vocês que nós temos já essa agenda de lives e de encontros e de reuniões, já a questão de 1 mês e meio. Amanhã nós fechamos a semana com um super vôlei em casa, com os atletas brasileiros do voleibol de praia que fazem parte do Hall da Fama. Nós fomos obrigados a separar, a dividir, porque não caberia todo mundo numa live só. Então, amanhã vai ser o voleibol de praia e na segunda-feira vamos começar a semana com o voleibol de quadra, com essa agenda que está aí sendo mostrada para vocês. Às terças-feiras, em mais uma reunião fechada, Webex, nós teremos no vôlei de praia o professor Robson, falando de gestão e preparação de equipes nas seleções de base da praia. Na quarta-feira é a vez dos trabalhos científicos, com a CONAT, que é a Comissão Nacional de Treinadores, onde o trabalho do Daniel Polidoro, o Ricardo Amêndola e o Rodrigo Vitorino vão falar sobre referências da eficácia do Complexo 2 das equipes participantes da Superliga masculina e feminina, por intermédio da análise dos pontos. Então, é um tema bastante específico do voleibol de quadra. Depois, na quinta-feira, nós teremos Psicologia do Esporte nas categorias de base, com voleibol de quadra novamente. O psicólogo prestador de serviços nosso da categoria de base, Dr. Antônio Serenini, Psicologia do Esporte nas categorias de base do voleibol indoor. E vamos fechar a sexta-feira com a reedição do programa que abriu toda essa nossa série de lives, que é o Craque Musical, onde nós convidamos atletas que têm dons musicais, que têm dotes musicais, tanto para cantar quanto para tocar instrumentos musicais, para se apresentar numa live no fechamento da semana, no dia 17, no próximo dia 17. A gente quer dizer também, chamar a atenção de vocês, do programa Sou Mais Vôlei. É uma plataforma de relacionamento, não paga nada para você se inscrever, basta acessar aí o site, se inscrever, e você passa a receber conteúdos exclusivos, passa a ter acesso a descontos em vários parceiros comerciais, e é um grande ambiente aí de todo mundo que é fã da nossa modalidade. Convido todo mundo a se inscrever aí no Sou Mais Vôlei, tá? Temos também uma surpresa para quem ainda não entrou nas nossas lives. Tradicionalmente, a gente está apresentando para vocês o desconto de 2 dos nossos patrocinadores, 2 super patrocinadores. A Micasa está dando 20% de desconto na compra das bolas Micasa, com a apresentação desse cupom, e a ASICS está oferecendo frete grátis para qualquer compra que seja feita no site, tá? E aí, talvez, o mais importante de todos os avisos é que vocês mantenham os microfones desligados, porque qualquer ruído a plataforma automaticamente reproduz e pode atrapalhar a fala do Dr. Andreotti. O ícone é esse primeiro, quando você mexe o mouse, aparece o primeiro ícone ali, o microfonezinho tem que ficar vermelho para vocês terem certeza que o microfone está desligado, tá? Esse é o currículo do Dr. Andreotti. Nós vamos poder falar daqui a pouco um pouco mais sobre ele. Vocês já viram aí enquanto a gente estava aguardando o horário para o nosso início. E
Em seguida, então, vou pedir para o Marcos Lázaro, da nossa tecnologia, para colocar um filme, que é uma mensagem dos nossos atletas, dos nossos treinadores, uma mensagem muito bacana para vocês acompanharem aí. Pode colocar, Marcos. Em tempos de pandemia mundial, quando há um enorme sentimento de desamparo, nós do vôlei brasileiro não podemos dizer isso. Estamos sim, atentos e solidários no que vem acontecendo, fazendo a nossa parte. Mas seguimos contando com o bem extremamente precioso e fundamental para seguirmos adiante. O total apoio dos patrocinadores e parceiros. Estamos com o nosso calendário temporariamente paralisado, mas seguimos ativos e planejando um futuro que esperamos seja em breve. E ao voltarmos a lotar ginásios e arenas, voltaremos a dar um merecido retorno a todos os nossos apoiadores. Tão fiéis e importantes para sobrevivermos a esta crise causada pelo Covid-19. O vôlei brasileiro é grande, é vencedor. E com essas empresas ao nosso lado, sairemos ainda mais fortes depois de tudo isso. Apoie quem apoia o voleibol brasileiro. Estaremos juntos e mais fortes, pelo esporte e pelo Brasil. Muito bacana essa nossa mensagem aí. E agora chegou o momento da nossa apresentação oficial aí do Dr. Leonardo Andreotti. Ele é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, é também presidente do nosso Superior Tribunal de Justiça e é secretário-geral da Comissão de Estudos Jurídicos e Esportivos do Conselho Nacional do Esporte, dos ícones do direito esportivo brasileiro, e ele tem um trabalho muito forte junto conosco na Confederação Brasileira de Voleibol. Te informar, doutor Andreotti, que temos vários presidentes de federação nos prestigiando hoje aqui, muita gente ligada à nossa modalidade, evidentemente, ligada às federações, empreendedores da modalidade e também colaboradores da Confederação Brasileira de Voleibol acompanhando a sua fala hoje à noite. Então, boa noite, doutor Andreotti, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Renato. A sua fala, né, em torno do currículo e todos os comentários que se seguiram, evidentemente, são resultados, são fruto da nossa amizade, né? Então, eu entendo o exagero, né, retratado, mas agradeço muito os elogios, né? E evidentemente, como não poderia deixar de ser, eu quero agradecer muito a oportunidade que a CBV me dá, né, enquanto presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva desta modalidade, que é a maior modalidade do Brasil, né? Não vou tratar aqui de futebol, tem outra realidade econômica, financeira. Nós estamos falando da maior modalidade do Brasil e de uma entidade de administração do desporto como a CBV, que gere essa maior modalidade do Brasil. Portanto, a relevância da CBV no Sistema Nacional do Desporto, ela se nota de forma evidente e é, para mim, um orgulho, uma honra formar parte dessa família, evidentemente com toda a autonomia e independência que a própria legislação nos determina, né, na condição de presidente do nosso STJD. Eu gostaria de iniciar, e já me adianto no sentido de que vou tentar ser o menos formal possível. Isso é um defeito, né, nosso, enquanto advogado, de sermos muito formais. Vou tentar tirar aqui o juridiquês e ser o mais informal possível para que a gente possa estabelecer um diálogo, porque, evidentemente, né, o que se pretende com a atividade é eu não vou nem dizer uma capacitação, mas algo que se aproxima muito mais
de um entendimento, de um alinhamento, até porque se traduz esse momento na oportunidade de trocarmos ideias, de debatermos, esclarecermos dúvidas. Eu acho que se nós conseguirmos esse intento, nós conseguimos o objetivo da atividade. Então, agradecer inicialmente à Confederação Brasileira de Voleibol, o faço na pessoa do Carlão, na pessoa do Radamés e na pessoa do Virgílio, além de você, Renato, na qualidade de mediador. São grandes amigos que esse esporte me proporcionou, e é realmente para mim uma grande honra, um grande prazer, né? Sobretudo diante de todo o mandato, né, exercido, que se encerra proximamente em setembro, em que ficou muito evidente, isso para mim, eu não abro mão, isso para mim é motivo de muito orgulho mesmo, tem que ser ressaltado, que ficou evidente a autonomia e a independência que a CBV respeitou ao tribunal. E esse convívio foi realmente muito salutar, e eu preciso fazer esse agradecimento, né? Não precisaria, evidentemente, na medida das competências constitucionais, inclusive, mas eu acho que é de muito bom tom, porque isso demonstra a seriedade da confederação. Quero agradecer a todos os presentes, vou desde logo, né, fazer uma saudação evidentemente genérica, geral, porque fica difícil para mim, né, ver todo mundo aqui, porque são 4 ou 5 telas, pelo que eu estou entendendo, e fica complicado para mim se eu começar a comentar sobre todo mundo. Primeiro, que a gente não termina a nossa atividade, e segundo, que eu vou acabar injustamente esquecendo de algum nome, né? Mas vou fazer uma saudação geral aos presidentes de federações, né, das federações regionais, estaduais do voleibol, aos atletas, aos clubes convidados, aos árbitros, isso na pessoa do Dalmir, que eu estou vendo aqui na minha tela, que é uma grande referência, né, alguém por quem tem um enorme apreço, um enorme carinho. Nos vimos recentemente em Brasília, né, e foi uma grata surpresa encontrá-lo, Dalmir. Quero agradecer a presença também dos advogados aqui presentes, dos membros filiados do IBDD que se inscreveram na atividade, e deste modo, né, na qualidade de presidente do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, eu quero agradecer à CBV essa oportunidade, porque entendemos que se trata de uma atividade privada, fechada, mas a amplitude que se deu, a possibilidade que se deu em termos de participação de membros filiados de um instituto que visa justamente o desenvolvimento do direito esportivo, isso para mim foi bastante importante. Então agradeço e ressalto a presença desses membros filiados ao nosso IBDD. E não poderia ser diferente, quero agradecer, né, e ressaltar a presença de auditores e procuradores do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Voleibol e, evidentemente, de todos os tribunais regionais estaduais que nós temos dentro dessa estrutura federativa, que são os tribunais de justiça desportiva, são os TJDs, o faço na pessoa do presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo, Dr. Luiz Roberto Martins Castro, que, não por coincidência, também é um ex-presidente e nosso fundador do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. Portanto, né, me permiti fazer essas saudações de forma genérica, me desculpo aqueles que eventualmente eu tenha me esquecido, porque isso realmente pode acontecer. E, por fim, e diante do que nós vivemos, né, em todo o cenário jurídico esportivo dentro da Confederação Brasileira de Voleibol, sobretudo no que se refere às atividades disciplinares, eu preciso também fazer um agradecimento público ao jurídico da CBV. O faço na pessoa do Dr. Tiago, gerente jurídico, da doutora Lívia, enfim, de todos os advogados desta confederação. Sem mais delongas e partindo para o que interessa, e já, né, me antecipei e vou reforçar e vou reiterar, vou tentar ser o mais informal possível e vou tentar ser também o mais breve possível na apresentação, para que justamente a gente possa ter um tempo de maturação, de debates, de diálogos e, sobretudo, esclarecimento de dúvidas, considerando que, evidentemente, todos aqui, de certa forma, são jurisdicionados da justiça desportiva, né, que podem estar envolvidos em procedimentos da justiça desportiva, e muitos, né, a grande maioria,
não é formada por advogados. Portanto, vamos ao que interessa de uma forma muito tranquila, de uma forma muito leal. Eu quero começar ressaltando a importância da justiça desportiva brasileira e da justiça desportiva do voleibol brasileiro, né? Quando nós falamos em justiça desportiva no Brasil, nós estamos falando de uma justiça desportiva extremamente eficiente, de uma justiça desportiva que tem um modelo muito exitoso. Ele, evidentemente, não é um modelo perfeito, evidentemente, é um modelo que demanda, a partir de críticas construtivas, negativas, positivas, demanda um aperfeiçoamento, demanda um aprimoramento, e esse é justamente um elemento muito importante na pauta que nós temos no Conselho Nacional do Esporte, né, através da Comissão de Estudos Jurídicos Desportivos, da qual eu faço parte hoje na qualidade de secretário-geral. A pauta é clara, é a reforma do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A última reforma, a última substancial reforma, foi feita em 2009, portanto, mais de 10 anos atrás, né? Isso, evidentemente, com 10 anos de experiência, alguma coisa a gente aprendeu e viu que, eventualmente, pode melhorar, pode ser aprimorado ou, evidentemente, até mantido. Chegou o momento, né, oportuno de avaliação, de reavaliação, e desde logo convido todos os senhores, nós enviaremos ofícios oportunamente para que todos possam participar deste momento importante de discussão, né? Se esse momento passar em branco, sem a participação de vocês, daqui 10 anos a gente vai ter outra oportunidade. 10 anos passa muito devagar para algumas situações e muito rápido para outras. Então, não devemos perder essa oportunidade. E, portanto, quando eu falo de justiça desportiva, eu estou falando de um modelo muito interessante no Brasil, que é uma justiça desportiva, inclusive, constitucional, e que é muito comentada, muito elogiada, inclusive, no direito desportivo comparado, né? Quando eu falo em direito desportivo comparado, eu estou falando numa comparação com outros países, com outros estados nacionais, né? E vocês, melhor do que eu, conhecem o esporte, a especificidade do esporte e sabem que um esporte praticado no Brasil, ele é praticado sob as mesmas regras de uma federação ou de uma confederação no Japão, na Itália, na Espanha, na Argentina ou qualquer que seja o país. Isso por uma questão muito simples, né? A especificidade e a peculiaridade do sistema federativo internacional, né? Cada modalidade tem o seu sistema, né? Vamos focar, evidentemente, no voleibol. Nós temos um sistema federativo internacional que conta no vértice dessa pirâmide com uma entidade internacional, que é a Federação Internacional de Voleibol, e como suas filiadas, as respectivas entidades nacionais de administração do voleibol, no caso do Brasil, a nossa querida CBV, né? Então, esse sistema propicia, né, com a unificação e uniformização das regras, uma globalização esportiva, uma globalização da própria prática da atividade, e quando eu falo de tudo isso, eu estou tratando, em linhas gerais, das competições esportivas, né? Quando nós disputamos um regional, nós estamos visando um nacional. Quando nós disputamos um nacional, nós estamos visando, evidentemente, um continental. Quando nós participamos de um continental, nós estamos, evidentemente, visando uma competição de nível internacional superior. E, em última análise, e aí focado muito mais para os atletas, né, os Jogos Olímpicos, na modalidade respectiva. Portanto, nós estamos dentro de um sistema. E, como sistema, tudo que nós fazemos, tudo que nós interpretamos, temos que fazê-lo de forma sistêmica, evidentemente. E o que se busca e o que se pretende, evidentemente, a partir de uma análise criteriosa dentro, né, no âmbito da justiça desportiva, proteger e salvaguardar, são, evidentemente, as competições. Então, quando eu falo, e aí, claro que eu acabo sendo um pouco prolixo, né, mas, de forma resumida, tudo que eu falei é o seguinte: quando eu falo de justiça desportiva, eu falo da necessidade de se garantir e de se preservar a competição esportiva. Quando eu preservo a competição esportiva, eu preservo a integridade do esporte e eu preservo, sobretudo, me parece que é o elemento mais importante, o próprio equilíbrio da competição, né? Para trazer de forma ilustrativa, né, um exemplo, claro que
A justiça desportiva precisa agir e com rigor com relação a práticas de dopagem. Por quê? Porque a dopagem significa um aumento artificial de uma performance ou de um desempenho que visa artificialmente trazer um desequilíbrio técnico à competição. Claro que a dopagem tem agora um novo sistema, um novo tribunal, né? Há pouco tempo isso foi reformulado, então é um tribunal em Brasília. Mas da mesma forma que eu falo de dopagem enquanto integridade, eu falo de manipulação de resultados, por exemplo. A manipulação de resultados é uma erva daninha às competições, na medida em que ela visa, evidentemente, alterar artificialmente, propositalmente, o resultado de um jogo, de uma partida, de uma competição. E esses são pontos, dentre outros tantos, dentre outros muitos, sobre os quais a justiça desportiva deve se debruçar. Evidentemente, né, e fica evidenciado essa atribuição da justiça desportiva, essa importância que se dá à justiça desportiva, ela está aqui para manter a ordem e a disciplina no desporto, né? Ao contrário do que ocorre aqui na CBV, ou na CBF, ou na Liga Nacional de Basquete, ou em poucas confederações, algumas confederações não contam ainda com um sistema de justiça desportiva organizado, né? Nós precisamos parar de entender as obrigações legais como obrigações mandatórias sobre as quais tenho que cumprir, embora não querendo. Nós precisamos entender efetivamente o papel da justiça desportiva, e esse é justamente o tema da nossa palestra, para entender que a justiça desportiva joga um papel muito importante no desenvolvimento da própria modalidade. Quando eu tenho um jogo justo, um jogo equilibrado, eu tenho um aumento no interesse nesse jogo. Se eu tenho um aumento no interesse desse jogo, isso vai resultar em aumento na própria visibilidade e interesse do público, que vai gerar, consequentemente, o interesse da televisão, do patrocinador. E aí o que eu estava comentando lá de justiça desportiva vai desaguar em termos de resultado num maior aproveitamento, inclusive comercial, da modalidade, do produto voleibol gerido pela CBV e por cada uma das federações regionais. Então, se eu conseguir passar, pelo menos nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, a importância da justiça desportiva para o voleibol brasileiro, eu já vou ficar extremamente feliz, porque é exatamente isso que precisamos passar. Quando nós falamos de justiça desportiva brasileira, nós estamos falando de algo que muito se discute no direito desportivo em geral, e aí, quando eu digo geral, eu digo efetivamente geral em todos os estados nacionais, né? Eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado na Espanha, né, onde também dou aula no Instituto Superior de Direito e Economia, em Madrid. Dou aula na Universidade Sapienza de Roma, uma vez por ano também, no Master em Direito Desportivo. E nós, com esses intercâmbios, com essas trocas de ideias, fica muito evidenciada, né, primeiro a unificação, a uniformização, a identidade, a similaridade dos temas tratados, as formas como são tratadas as questões esportivas em cada um desses países. E depois, a possibilidade que nós temos em termos de evolução através desses estudos, né? E a justiça desportiva brasileira, como eu disse no início da nossa conversa, é uma justiça muito avançada. Avançada em que sentido? Eu diria que, é claro que depende muito do ponto de vista, depende muito da perspectiva, e evidentemente eu estou tratando do meu ponto de vista e da minha perspectiva, pode ser eventualmente diferente de todos vocês. Mas o fato é que nós temos no Brasil uma justiça desportiva muito democrática, né? Porque ela flerta com o que nós sempre estudamos no âmbito do direito esportivo, como eu vinha dizendo, com essa interação, essa interlocução entre a iniciativa privada e o setor público. A intervenção estatal no desporto e a autonomia que se dá às entidades associativas do desporto, né? Nós temos na Constituição Federal o artigo 217, que é muito claro ao estabelecer a autonomia às entidades dirigentes, como a CBV, e às associações em geral, quanto aos seus assuntos interna corporis, quanto à sua organização e funcionamento internos. Isso por uma evidente razão da não
a intervenção estatal numa atividade eminentemente privada, uma atividade que é de conhecimento e de expertise da CBV, no caso do voleibol, da CBF, no caso do futebol, e assim por diante. O Estado ele é muito importante no seu papel regulador, mas em certas atividades, uma autonomia deve ser respeitada, sob pena de se criar obstáculos ao próprio desenvolvimento da modalidade. E muito se discute o caminho e o alcance, e principalmente os limites da intervenção ou não do Estado na atividade privada, principalmente na atividade desportiva. E no Brasil, o sistema de justiça desportiva ele alcança uma certa situação mista, né? Na sua composição e no seu desenvolvimento, quando a própria Constituição Federal determina esse caráter, né? Eleva a justiça desportiva a esse patamar constitucional. A Constituição Federal chega a dizer o seguinte: olha, o Poder Judiciário, você só pode admitir questões relativas a competições e disciplinas esportivas após esgotadas as instâncias da justiça desportiva regulada em lei. E vem depois uma legislação, né, portanto, infraconstitucional, a Lei 9.615 de 98, como todos nós conhecemos pela alcunha Lei Pelé, e vem regular e vem regulamentar, de certa forma, essa justiça desportiva. E depois, posteriormente, infralegal, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva vem regulamentar e descer mais ao detalhe, questões procedimentais, processuais, materiais, essa justiça desportiva que foi regulada em lei. E, no final das contas, o que eu tenho em comparação com outras entidades nacionais? Lá em outro país, eu tenho uma justiça desportiva totalmente privada. Eu vou trazer aqui o exemplo da Espanha, que nós conhecemos e que fica fácil comparar. Na Espanha, nós temos um modelo muito interessante, que é uma liberdade quase que absoluta à própria confederação para manter o seu sistema disciplinar. Uns vão dizer, mas se mantiver a justiça desportiva sob os auspícios, sob os braços da confederação, isso não traz conflito de interesse? Eu diria que, a princípio, não. Por tudo isso que eu já comentei, é de interesse, ou deve ser de interesse da confederação respectiva, que o esporte seja, né, tratado de forma correta, com a ordem, com a disciplina mantidas. Mas o fato é que, para se garantir isso, se atribui no Brasil um caráter autônomo e independente à justiça desportiva. Portanto, essa é a primeira diferença que nós temos entre o modelo brasileiro e o modelo espanhol ou de outros países. Apesar de que, na Espanha, mesmo que o sistema seja dessa forma, com uma liberdade um pouco maior, mais acentuada à federação, as próprias federações, que são entidades privadas, associativas, elas atuam sob delegação do Estado. Portanto, é um modelo bastante intervencionista, né? Ao passo que no Brasil nós vivemos um modelo privatista, jus-privatista. E aí, de forma muito concreta e objetiva e ilustrativa, no Brasil nós temos esse caráter híbrido, né? Porque nós temos um STJD vinculado à Confederação Brasileira de Voleibol e que consta e deve constar, inclusive, por obrigação legal, no Estatuto Social da Confederação e, ao mesmo tempo, né, com a própria lei e, portanto, o Estado determinando a sua composição. Para quem não sabe, o STJD é formado por 9 membros, denominados auditores, os quais são indicados por OAB Federal, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, são 2 auditores indicados por lá, 2 auditores indicados pela própria Confederação Brasileira de Voleibol, 2 auditores indicados pelas comissões de atletas respectivas, no caso do voleibol, 2 auditores indicados pelos clubes e 1 auditor deste tribunal indicado pela classe representativa dos árbitros. Portanto, nós temos uma composição de 9 membros e esses 9 membros, uma vez empossados, vão escolher e indicar os respectivos membros das comissões disciplinares. Então, o que nós temos em termos de estrutura da justiça desportiva do voleibol? Comissões disciplinares, que representam a primeira instância da justiça desportiva, e o órgão pleno, com esses 9 membros denominados auditores. Portanto, com primeira instância e segunda instância, eu garanto o que a Constituição Federal me determina,
que é o duplo grau de jurisdição. Então, se vocês eventualmente estiverem envolvidos em algum processo disciplinar, vocês terão uma primeira instância e, eventualmente, até uma oportunidade de recurso a uma instância superior que vai decidir de última, vou colocar, em última análise, né, no pleito final, né, a decisão final, essa questão disciplinar ou que envolva competições levada a cabo nesses julgamentos disciplinares pelo STJD. O STJD, como eu disse, é um órgão disciplinar autônomo da Confederação Brasileira de Voleibol. E, portanto, inclusive os próprios diretores, dirigentes da Confederação Brasileira de Voleibol, dirigentes das federações regionais, são jurisdicionados e, eventualmente, violando regras disciplinares, podem vir a ser denunciados ante o tribunal e terem que se explicar. Além disso, temos outras medidas que têm muito mais a ver, por exemplo, com as competições, que são, vou trazer um exemplo, tá? Depois a gente vai abrir para perguntas e vai ficar muito mais fácil da gente organizar. Mas os mandados de garantia, por exemplo, vocês, com certeza, na vida cotidiana, profissional, pessoal de vocês já ouviram falar e muito dos mandados de segurança na justiça comum. Basicamente, um mandado de garantia funcionaria como um mandado de segurança na justiça comum. Quando você, enquanto atleta, enquanto clube, enquanto confederação, enquanto jurisdicionado em geral, sofra uma violação em um direito líquido e certo seu. Olha, eu tenho um direito líquido e certo de ser inscrito numa competição e a confederação não me inscreveu. Se o direito é líquido e certo, haveria a possibilidade de impetração, por exemplo, de um mandado de garantia. Enfim, dentre outras medidas muito importantes que a própria Justiça Desportiva, o próprio Código Brasileiro de Justiça Desportiva, em decorrência da lei, nos propicia e é bom que a gente entenda. Uma informação muito importante que eu até anotei para que a gente não esqueça. A Justiça Desportiva, como eu disse, é obrigação legal. As entidades de administração do desporto, e eu não estou falando apenas de CBV, eu estou falando também de federações regionais, devem, por ocasião, e em atendimento ao artigo 23 da Lei 9.615 de 98, instituir o seu próprio Tribunal de Justiça Desportiva, no caso das federações regionais, e o seu próprio Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no caso da Confederação Brasileira de Voleibol. Aquelas entidades que, eventualmente, ainda não tenham o seu tribunal constituído, sugiro que façam esta instituição, porque, eventualmente, isso pode obstaculizar, inclusive, recebimento de recursos de natureza pública, na medida em que isso se trata de uma obrigação legal e, portanto, de um atendimento obrigatório, mandatório. Enfim, Renato, acho que eu trouxe aqui, de uma forma geral, alguns pontos importantes sobre a justiça desportiva. Poderia falar muito mais tempo sobre o tema, até porque a gente gosta de falar, nós advogados gostamos de falar também. Então, a gente precisa ser controlado. Então, eu vou parar por aqui para que a gente possa permitir, evidentemente, um debate que é muito mais produtivo, muito mais eficaz. Mas, desde logo, trazendo uma crítica veemente a você, Renato, e a Confederação, que me colocaram para falar aqui hoje sobre justiça desportiva, quando poderiam me colocar para atividade musical, considerando os meus dons musicais. Então, me desculpando a brincadeira, agradeço muito, me coloco à disposição. Para mim é uma grande honra, uma grande oportunidade de estar aqui e conversar com vocês sobre esse tema tão importante para o Tribunal, para a CBV e para o voleibol brasileiro. Renato, avisa ao Leonardo que a gente não colocou ele para cantar, porque a gente não coloca o ponto forte das pessoas aqui, a gente testa as pessoas naquilo que eles são fracos. Renato, tu já avisa. Jogar uma partida de voleibol. Renato, tu avisa para ele que no final ele dá uma palhinha, viu? Tá bom? Agora você se enrolou, doutor Andrade. Mas pode ter certeza que o pessoal já está participando, já estão colocando perguntas aqui no chat e acho que você vai ter
uma oportunidade de aprofundar e enriquecer ainda mais essa nossa conversa. E a primeira pergunta vem da Edilene. E é uma coisa que eu acho que é uma oportunidade de você esclarecer o famoso erro de fato e erro de direito, né, que tanto a gente vê acontecer, ou muitas vezes vê acontecer na nossa modalidade. E a pergunta dela é a seguinte: em qual situação a justiça desportiva modifica a decisão de um árbitro? Tá, quem fez a pergunta mesmo? Já esqueci. Foi a Edilene. Foi a Edilene, que é a primeira-dama da Bahia, presidente da Federação Baiana. Que legal. Eu quero agradecer, né, a Edilene pela pergunta, uma pergunta extremamente importante e talvez uma das mais importantes no que se refere ao trato da justiça desportiva, né? Aliás, eu quero aproveitar, né, considerando a presença das federações, como todo, da própria CBV, né, eu noto que o nosso presidente Toroca não está aqui, mas peço que transmitam, né, ao presidente Toroca o meu agradecimento, os meus respeitos, né, na qualidade de presidente do tribunal, né, e grande admirador do trabalho que a CBV e toda a comunidade de voleibol brasileiro vem fazendo. Com relação à pergunta em si, eu vou tentar ser bastante objetivo e breve, né, até porque isso é um tema realmente muito polêmico, tá? Esse é um tema muito polêmico, apesar de muito importante, e que demanda aqui aulas e mais aulas dos aspectos filosóficos, práticos, de experiência, de direito, enfim. Mas, para ser muito objetivo, né, os resultados desportivos, e até em virtude da própria especificidade que se dá ao desporto, eles precisam ser preservados, né? A primeira premissa do tribunal, de um tribunal sério, é que se preserve o resultado desportivo obtido na partida. Portanto, o mínimo de intervenção da justiça desportiva possível, o que acarreta, por exemplo, no respeito quase que absoluto, às decisões dos árbitros nas partidas, né? É claro que os árbitros podem cometer equívocos, cometer erros, assim como atletas cometem erros, assim como clubes cometem erros, assim como qualquer um de nós pode cometer erro, e principalmente o árbitro, quando na partida ele tem ali frações de segundo para decidir um lance que, mesmo na televisão, pode ser que alguém tenha dificuldade de analisar, né? Então entra muito essa discussão, peraí, mas é justo que um erro do árbitro, porque pela televisão dava para ver que ele errou e não poderia errar, é justo que aquele resultado se mantenha? Aí a primeira premissa, e aí uma opinião pessoal minha, é no sentido de que erros acontecem e fazem parte do jogo. O dia que acabar o erro, acabou o interesse pelo espetáculo, inclusive, na minha opinião, né? Posso não ser unânime na minha opinião, mas é uma opinião que eu trago a vocês. E aí entra justamente um problema, né? Mas ele não deveria ter errado. E essa pergunta, ele não deveria ter errado, ela deve ser justificada, ela deve ser entendida de uma forma um pouco mais profunda, né? Ele errou propositalmente ou errou sem querer? Isso é um erro de fato? Ou seja, ele viu errado, ele entendeu e interpretou aquela situação de forma equivocada? Ou não? Ele sabia da regra, ele se confundiu e aplicou de forma equivocada a regra. Então, quando a gente fala em regra, a gente fala em fato, a gente está trazendo elementos que vão embasar justamente essa discussão. Erro de fato e erro de regra, erro de direito, né? E, evidentemente, que o próprio Código Brasileiro de Justiça Desportiva e a legislação desportiva em geral, se preocupando com essa situação, com a salvaguarda do jogo, da competição, da integridade, do equilíbrio e justamente da preservação do resultado obtido em quadra, é que traz como premissa principal, né, e diretriz o seguinte sentido, e aí para ser muito objetivo e bem assertivo na minha resposta. Olha, erro de fato, esquece, não vai mudar o resultado de quadra. Foi erro de direito, opa, então vamos analisar. Claramente está caracterizado o dolo, a intenção de errar,
para beneficiar alguém, se isso for comprovado, é um ponto extremamente importante para que se anule, inclusive, o resultado de uma partida. Isso é possível, juridicamente falando, e o tribunal, não sei, não estou lembrado no âmbito do voleibol brasileiro se isso aconteceu, me parece que ainda não me recordo. Mas Eu posso ilustrar um exemplo, um jogo pela Superliga, inclusive o treinador envolvido está aqui na sala, que é o professor Sérgio Negrão. Nós tivemos um jogo na Superliga Feminina que foi cancelado, né? O jogo teve que ser refeito por um erro de marcação na súmula de jogo do número de pontos que a equipe deveria ter. Ou seja, a apontadora do jogo encerrou um set no 24. Não houve o 25º ponto. E o primeiro árbitro endossou a súmula, o segundo árbitro endossou a súmula, os treinadores dizendo que o placar estava errado, e isso foi para o tribunal, e por causa de um ponto não marcado, não computado, na verdade a arbitragem encerrou um set com 24-22 ou 24-20, não me lembro bem, e o jogo foi anulado, teve que se jogar de novo em função de um ponto não marcado na súmula pela apontadora, doutor. Perfeito, agradeço, Renato, pela ilustração, que isso facilita, inclusive, o entendimento. Mas, enfim, de forma geral, né, vai depender sempre de uma análise caso a caso. Mas se tiver comprovado a intenção de errar, ou um erro tão grosseiro a ponto de estar estabelecido ali, olha, o árbitro errou na aplicação da regra, isso pode sim dar ensejo a uma anulação de partida, né, e um refazimento dessa partida. Isso está perfeitamente possível e previsto, né, na legislação esportiva disciplinar brasileira. Mas é exceção da exceção e assim tem que ser tratada. Beleza. O Rafael Lino faz uma pergunta seguinte: você entende necessário, sempre que houver aplicação de uma penalidade em uma partida, a aplicação de cartão vermelho, que o árbitro elabore um relatório para que o atleta ou membro da comissão técnica possa ser julgado pelo STJD, no caso de eventos da CBV? Rafael Lino? Rafael Lino. Tá. Rafael, muito obrigado pela pergunta. Ela é extremamente importante porque ela tem a ver, inclusive, com o dia a dia do tribunal e do trabalho da Procuradoria. Aliás, eu não comentei da Procuradoria. A Procuradoria é um órgão essencial, muito importante para movimentar a justiça desportiva, né? A Procuradoria vai justamente analisar uma pretensa, uma possível violação de uma regra, e geralmente o faz a partir de uma leitura de um relatório, para que denuncie ou não, né, o infrator dessa regra, né? E essa denúncia pode chegar ao tribunal e ser julgada por uma comissão disciplinar. Mas respondendo de forma mais assertiva ao seu questionamento, eu diria que é uma obrigação do árbitro, né, e do delegado da partida, enfim, cada modalidade tem a sua especificidade, evidentemente. Mas o documento que relata, né, as ocorrências disciplinares na partida, ele tem que ser preenchido de uma forma adequada, de modo a permitir eventual persecução disciplinar, a permitir eventual processo e julgamento, né, de um determinado infrator. Existe no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, inclusive, no artigo 266, se eu não estiver muito equivocado, um direcionamento no sentido de se punir, inclusive, o árbitro da partida ou aquele que redige o relatório por informações insuficientes que dificultaram ou obstaculizaram, eventualmente, o processo contra um infrator. Então, é extremamente importante, é essencial que esse relatório, que a súmula, sejam muito bem feitos, porque isso pode ensejar, inclusive, a penalização do árbitro, que a gente sabe é muito gravoso. Tirar um árbitro de uma partida é muito mais gravoso, às vezes, do que tirar o próprio atleta de uma partida, né? Na medida em que a gente conhece o sistema e sabe da dificuldade de profissionalização do árbitro, né? Então, é uma pergunta muito interessante, muito importante, de forma objetiva, é o que eu tenho a dizer. É interessante comentar, doutor Andreotti, que existem punições que elas são punições
que morrem dentro do próprio jogo, né? A aplicação de um cartão já é uma punição que se encerra nela própria, né? Já é previsto na regra, não necessariamente vai se precisar fazer um julgamento a respeito daquela aplicação daquele cartão, né? Mas eventos disciplinares que geraram, eventualmente, alguma desavença que causou ali uma expulsão pelo set, uma desqualificação do jogo, que é confundido muitas vezes. O pessoal, às vezes, acha que expulsão é quando o cara sai da partida, né? Na linguajar do voleibol é diferente, né? A gente tem a desqualificação e tem a expulsão, né? Ou pelo set ou pelo jogo. Então, nesses casos, os relatórios são necessários, nós temos que encaminhar para a apreciação do tribunal. E um outro ponto bastante importante que eu queria aproveitar é que os relatórios têm que ser muito bem feitos e explícitos. Se o cara xingou, tem que dizer o que ele xingou, como xingou, para poder dar o agravante, né? E dar para quem está julgando a verdadeira percepção do que aconteceu, não é isso? Exato, perfeito. Porque se está escrito lá, o atleta A xingou o atleta B. Como é que o auditor vai fazer um juízo de valor desse xingamento para saber o grau de gravidade, se aquilo foi realmente lesivo, se aquilo eventualmente ofendeu a honra ou não do atleta ou de um determinado árbitro? Isso tem que ser feito de uma forma muito clara. E aproveitando, Renato, cada modalidade tem a sua especificidade, né? Eu tenho como propósito, né, eu e os membros da Comissão de Estudos Jurídicos e Esportivos do Conselho Nacional do Esporte, dentre eles o próprio Dr. Luiz Roberto Martins Castro, que está nos acompanhando aqui, que é o presidente do TJD de São Paulo, nós temos como propósito customizar, vou colocar entre aspas essa palavra, a justiça desportiva para cada uma das modalidades. Porque hoje nós temos um Código Brasileiro de Justiça Desportiva que ele é claramente voltado para o futebol. E fica muito difícil aplicar sem saber a especificidade daquela determinada modalidade, né? E é por isso que, inclusive, cabe às confederações capacitarem, inclusive, seus próprios auditores, né? Os auditores vinculados a essa modalidade, porque um cartão vermelho no futebol é uma coisa, no voleibol é outra. E, na prática, nós temos auditores e procuradores que compõem tribunais de futebol e voleibol e badminton ao mesmo tempo. Isso faz com que, às vezes, o julgamento seja prejudicado, incoerente com a especificidade que tanto se defende em cada uma das modalidades. Temos um caminho longo pela frente, é um desafio, mas certamente atitudes e condutas e oportunidades e atividades como essa que nós estamos fazendo aqui hoje propiciam um desenvolvimento muito grande da modalidade e daquilo que se propõe o tribunal. Perfeito. O Max faz uma pergunta a respeito, se no seu entendimento, uma equipe que se faz valer de uma situação de regulamento, onde ela claramente entrega uma partida para se beneficiar numa escolha de futuros adversários, esse tipo de benefício, que a gente já viu em algumas situações, né? Se isso é passível de julgamento pelo tribunal. Olha, Renato, isso é uma questão assim, que eu vou falar de forma genérica, evidentemente, né? Até porque isso acaba sendo representações de casos concretos, inclusive, e eu estou aqui, não é para falar de casos concretos, mas basicamente a minha opinião é que, independente da modalidade, independente da especificidade da modalidade, eu acho que o esporte tem que ser competitivo, e competitivo para ganhar. Quando nós trabalhamos debaixo do braço, é claro que isso é muito delicado, muito subjetivo, mas é aquele, vamos jogar para perder de 1 ponto. Ninguém pode jogar para perder, na minha opinião, né? Se isso acontece, o regulamento, ou a norma, ou a regra precisa ser repensado, porque se o tribunal se deparar com uma situação como essa, independente se isso faz parte da especificidade ou não da modalidade, isso pode ser visto como uma manipulação de um resultado, né? uma conduta antidesportiva e que pode gerar punição e punição severa, porque isso atenta contra o fair play da modalidade, isso atenta contra
a integridade da competição, que é o bem jurídico mais importante para nós, enquanto membros da Justiça Desportiva. Isso é muito grave, na minha opinião, tão grave quanto mala branca, mala preta e todas as malas que a gente conhece, que no cotidiano a gente tenta evitar, né, a partir da atuação do tribunal. Antes de eu passar na próxima pergunta, a tua resposta me gerou uma curiosidade, Andreotti. Está tramitando no governo federal a legalização do jogo, né, e a possível condição, né, de jogo liberado no Brasil. Isso tem aberto um mercado de sites de aposta, de investidores, né, desse setor, já que é um setor que movimenta no mundo alguns milhões de dólares, né? E esses sites de apostas e todo esse mercado, né, tem interesse em qualquer modalidade, em qualquer jogo, de qualquer nível, né? E eu estive lá em Brasília no ano passado, num seminário promovido por uma dessas empresas, e nós estivemos juntos no foi Tribunal Superior do Trabalho. Nós estávamos juntos lá, né, pela Gênios, que promoveu, e me chamou a atenção essa situação da punição, ou da possível punição de pessoas, sejam árbitros, sejam atletas, que evidentemente se vendam para gerar um resultado adverso ou positivo que não seria normal, favorecendo as apostas. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Não, com certeza, com o maior prazer, porque isso significa e representa o maior potencial de dano ao desporto. Não é brasileiro, não, é mundial. Por outro lado, né, a aposta existe, sempre existiu, né? Uma regulamentação das apostas, ela evidentemente vem com regulamentação e com empresas que estão anos-luz à frente e prontas e com acesso e com elementos suficientemente fortes para revelarem, para identificarem, né, condutas que fujam ao padrão de normalidade, né? Talvez com essa regulamentação, talvez com essa nova prática, essa nova modalidade, o trabalho dos tribunais desportivos sejam ainda mais importantes, né? Então, é um ponto de reflexão extremamente importante e atual, porque isso vai gerar, consequentemente, como toda atividade humana, né, consequências muito positivas para a modalidade, porque isso vai representar investimentos, vai representar um ganho de receita bastante significativo. Mas, por outro lado, também consequências negativas que devem ser o máximo possível evitadas. E quando não puderem ser evitadas, evidentemente, que a justiça desportiva e também, na minha opinião, porque o voleibol, o esporte, ele não deixa de ter um interesse público, o Estado precisa garantir também essa segurança. O Estado precisa agir, porque aquele que frauda a competição, ele frauda uma atividade econômica, inclusive, na minha opinião. Então, nós temos frentes da justiça desportiva, da justiça comum, o Ministério Público vai ter que ser envolvido. Enfim, nós temos uma série de elementos que podem ser utilizados para proteger, de certa forma, a modalidade e o seu crescimento natural que vai ocorrer com toda essa regulamentação. Mas, volto a dizer, é inevitável, né? É melhor se regular a prática e trazer esses investimentos legitimados do que manter da forma como está, porque, evidentemente, regulamentando ou não, a aposta já existe, né? A única coisa é que não há beneficiados no sistema. Existem lá beneficiados que nós não sabemos sequer onde eles estão, porque o globo, né, e a rede, ela é muito grande e fica, evidentemente, muito complicado controlar. Essa é a minha opinião nesse sentido. Perfeito. O professor Sérgio Negrão faz aqui uma pergunta, também de um tema atualíssimo, né? Fatalmente essa pergunta iria aparecer, que é a medida provisória 984, que foi editada agora a respeito da liberação, né, dos direitos de arena e a possibilidade de ser do clube mandante, os direitos de transmissão
dos jogos esportivos, é um tema que está em ebulição, principalmente no futebol, né? E ele questiona, né, a respeito de qual a opinião, ele citou todos os artigos aqui, tenho certeza que o senhor conhece todos eles. Qual seria a sua opinião a respeito dessa medida provisória? Tá, o Renato, aqui é o professor Sérgio Negrão. Professor Sérgio Negrão, agradeço o questionamento, né? Eu vou me permitir, e aí eu peço desculpas por isso, né? E evidentemente vou deixar o meu contato para maiores discussões, né, oportunamente, mas como não se trata de um tema voltado à justiça desportiva, eu acho que a gente podia focar mais no tema disciplinar para que a gente aproveite o momento. Mas, por outro lado, para não deixar sem resposta, né, a MP ela realmente foi muito polêmica, sendo cada vez mais tratada dessa forma. A polêmica está alcançando, inclusive, e aí do ponto de vista disciplinar tem uma certa relevância, decisões do TJD do futebol e posteriormente do STJD do futebol se imiscuindo em situações envolvendo direitos de transmissão. E, sinceramente falando, a justiça desportiva tem uma competência muito delimitada em razão da matéria, né? Direitos de transmissão, quem é que deve ter, o que diz a MP, isso tudo, eu acho que tem que ser tratado em um outro foro de discussão, não é o foro da justiça desportiva como se pretendeu. Na minha opinião, posso estar equivocado e só o futuro vai dizer se eu assim estou, mas na minha opinião, esse assunto não deveria ter sido tratado na justiça desportiva. Tratar regulamento, mandante, quem é mandante, quem não é, como é que foi o sorteio, envolvendo competição, ok, mas a partir do momento que eu preciso determinar quem é o detentor ou não de direito de transmissão, eu abro uma porta muito perigosa para permitir, no âmbito disciplinar, discussões voltadas ao patrocínio esportivo, né, licenciamento de marcas e produtos, e isso é uma coisa que a gente precisa evitar. Já foi o tempo que a justiça desportiva lá atrás tratava de questões laborais, né? E com a reforma constitucional, essas questões laborais e esportivas foram para o Poder Judiciário Trabalhista. Mas já não é assim. O STJD e os TJDs se circunscrevem às questões disciplinares de competições. Me parece que esse tema, que concordo, é extremamente polêmico, né? Principalmente em razão, dando minha opinião para o professor Negrão, né? Em razão da urgência da medida que tanto foi defendida, me parece uma atitude que não deveria ter sido realizada, levada a cabo dessa forma, né? Qual é a urgência e a relevância, que são elementos e requisitos obrigatórios para que se emita, né, e edite uma medida provisória, isso está na Constituição Federal. Qual é a urgência e relevância de se determinar quem é o mandante de uma competição e quem tem o direito de transmissão em meio à pandemia, em meio a tantas situações importantes que a sociedade reclama. Esse é um desabafo de quem realmente não entende qual é a intenção da medida. Ok. Vamos seguindo aqui. O Edmar Lippmann, ele coloca o seguinte: embora tenha toda essa previsão legal, não seria interessante uma especialização voltada ao voleibol, a solução através da arbitragem também? Eu entendo aqui que a arbitragem no sentido de um arbitral, não do árbitro da partida, né, doutor? Perfeito. Olha, o doutor Edmar, né? Isso. O doutor Edmar fez uma pergunta extremamente importante. Aliás, ele fez duas em uma. Isso é coisa de advogado, que quer enrolar a gente, mas a gente vai responder as duas. A especialização é extremamente importante e vem em linha com o que eu já comentei, inclusive, né? Existe hoje, de forma muito clara, um direito do futebol. A FIFA, no âmbito internacional, ela cria agora o primeiro diploma em direito desportivo, direito do futebol, né? Ou seja, o que é o direito do futebol? São as regras que envolvem essa modalidade. A FIFA tem lá os seus regulamentos, regulamento de status e transferências de jogadores, código disciplinar, código de ética, tem toda uma estrutura que reclama efetivamente uma capacitação, uma qualificação, uma especificação naquela modalidade. Isso, evidentemente, na minha opinião, também
se amolda à realidade do voleibol. O voleibol tem o seu sistema de transferências, tem o seu sistema disciplinar, tem o seu sistema comercial, e que não se encerra só na Confederação Brasileira de Vôlei. Ele alcança as federações regionais, os clubes com suas realidades, os árbitros, as confederações continentais, a própria federação internacional. Enfim, existe efetivamente, embora o direito esportivo ainda está em crescente expansão, mas ainda tem muito campo para crescer, existe um direito do voleibol que nós precisamos nos debruçar, sim, e é uma pergunta que realmente traz a reflexão, um tema muito importante. Com relação à arbitragem, a arbitragem é um sistema alternativo de solução de controvérsias, né? Para quem não conhece, ao invés de eu ir para o Poder Judiciário, eu, em comum acordo com a outra parte, portanto, deve haver essa unidade de vontades, nós estabelecemos que o nosso conflito, ou a nossa controvérsia, pode ser levada à discussão e apreciação por um painel de árbitros. Portanto, painel de árbitros que não são magistrados e que são pessoas de confiança das partes que vão decidir aquela questão. Não é que eu estou colocando a minha questão porque é mais flexível, vou colocar para amigos, é a casa da mãe Joana. Não é isso. O procedimento arbitral segue uma lei de arbitragem, né? Segue procedimentos rígidos, apesar de serem muito mais flexíveis, muito mais acordes com a realidade e com a vontade das partes. No esporte, a arbitragem é totalmente possível e, na minha opinião, desejável, na medida em que é muito melhor levar a apreciação de um árbitro esportivo e, portanto, um árbitro que entenda o direito esportivo, uma questão relacionada ao voleibol, do que ao Poder Judiciário, que muitas vezes ou não compreenderá ou demorará a compreender a especificidade com que se deve tratar essa modalidade, né? Então, eu sou um adepto dessa ideia de se levar, assim, a apreciação da arbitragem em questões envolvendo o esporte em geral. Por outro lado, e apenas para finalizar a pergunta, né, já que nós estamos falando de justiça desportiva, no Brasil, hoje, por expressa vedação legal do artigo 90C da Lei Pelé, da Lei 9.615 de 98, não é possível levar questões disciplinares ou de competições à apreciação da arbitragem. Tá? Isso está vedado expressamente, não entendo a razão e há uma luta constante no sentido de se derrubar o artigo 90C da Lei Pelé, por razões que outro dia, em um outro momento, com mais tempo, nós poderemos conversar a respeito, mas o fato é que hoje está vedado. A justiça desportiva é a única capaz e competente de solucionar conflitos de natureza disciplinar. Claro que o Poder Judiciário, né, também poderá decidir sobre a questão. Aí é um outro cenário, um outro debate, um tema muito delicado, mas desde que, isso a própria Constituição Federal determina, sejam esgotadas todas as instâncias da justiça desportiva nacional. E aí, esse teu finalzinho aí já dá o gancho para a próxima pergunta do Everaldo. Ele questiona o seguinte: como funciona a relação de hierarquia de poderes em relação à justiça comum? Alguém que foi julgado pelo STJD pode recorrer à justiça comum? É uma dúvida bastante comum essa, né, doutor Andreotti? Pois é uma dúvida muito comum. Eu agradeço. Quem fez a pergunta? Foi o Everaldo. Everaldo, agradeço a sua pergunta, porque ela realmente vem a complementar a resposta anterior, né? E eu diria que não existe uma hierarquia, tá? Não é hierarquia, porque o poder judiciário é um poder da República e a justiça desportiva, ela não é um dos poderes, ela não está adstrita à estrutura do poder judiciário, tá? Então são situações distintas. Muito se discute acerca da natureza jurídica da justiça desportiva, uma natureza jurídica administrativa, seria um direito administrativo, um processo administrativo disciplinar, o tal do PAD, no âmbito do setor público. Enfim, são várias as teorias. O fato é que a própria Constituição determina que eu preciso esgotar as instâncias da justiça desportiva previstas em lei, portanto, eu tenho que passar por uma comissão disciplinar, eu tenho que passar pelo pleno do STJD, para depois, se eu quiser recorrer, eu buscar o judiciário. Isso é possível? A primeira resposta é sim. Por quê?
Porque a própria Constituição Federal, ela garante a todo e qualquer cidadão o direito de ação. É a inafastabilidade do controle jurisdicional. Então, todo cidadão que se sentir violado em seu direito, né, ou a partir de uma ameaça de lesão a um direito seu, ele pode buscar o Poder Judiciário. Então, se ele cumpriu os requisitos prévios, o acesso à justiça desportiva, em primeiro lugar, o esgotamento da instância, ele poderia, sim, ir ao Poder Judiciário. E aí, nesse sentido, entra uma dúvida muito comum, né, no meio jurídico brasileiro, que é o seguinte: qual é o alcance do Poder Judiciário numa decisão como essa? Né? Uns vamos dizer que o Poder Judiciário ele vai poder atuar, mas evidentemente com relação às questões formais. Olha, eu não tive o contraditório e a ampla defesa garantidos lá no Tribunal Disciplinar. E eu, Judiciário, vou mandar voltar para que isso possa ser julgado novamente de forma correta pelo Tribunal. Outros vão dizer que o Poder Judiciário não precisa estar adstrito à decisão da Justiça Desportiva. Cumpridos os requisitos, o Poder Judiciário poderia entrar no mérito da questão. Né? Imagina o juiz de direito, o desembargador e depois o ministro, e talvez até o ministro do Supremo, tentando entender se o cartão amarelo aplicado numa determinada partida era ou não justo. Isso é impossível. Isso está em desacordo com a respeitabilidade que se deve dar ao magistrado e, principalmente, com a celeridade que se deve dar às decisões disciplinares de competições. Porque se eu precisar aguardar todo o processo judicial para se decidir uma questão esportiva, eu acabo com a própria essência da competição, que é a agilidade, é a celeridade, essa dinâmica que se atribui, né, a esse fenômeno esportivo que não deixa de ser um fenômeno econômico. Está tudo interligado. É muito claro o que estou dizendo? Não é. Tem muita dúvida, tem muita questão a ser debatida. Talvez a arbitragem possa ser a solução. Se nós não tivéssemos o 90C e, eventualmente, as partes fossem a arbitragem, que também é muito mais rápido e ágil, aí sim o Poder Judiciário não poderia, né, com toda a certeza, se imiscuir nessa situação. Por quê? Porque a própria lei de arbitragem diz que o Judiciário não pode rever uma decisão arbitral, apenas com relação à forma. Então, tudo aquilo que a gente defende no âmbito da justiça desportiva, na arbitragem já ocorre dessa forma. E é por isso que eu defendo que a arbitragem deveria ser possível para uma decisão final, em última instância, de uma justiça disciplinar. Ok. O Hudson faz um questionamento se sanções em casos de homofobia ou racismo estão previstas de punição e como funcionam as sanções com relação a isso. Evidentemente, dentro das competições esportivas, ele cita aqui, por exemplo, a Superliga de vôlei. Perfeito. Qual que é o nome de quem fez a pergunta mesmo? Hudson. Hudson, obrigado pelo questionamento, obrigado pela pergunta. É extremamente atual e isso é pauta, inclusive, do Conselho Nacional do Esporte, através da nossa Comissão de Estudos Jurídicos Esportivos. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa que, na verdade, é ao contrário. Eu ia dizer que a sociedade evolui e o esporte evolui, então coisas que não eram pensadas agora têm que ser repensadas. Mas esse termo evolução eu estou usando de forma inapropriada. Porque quanto mais eu vejo racismo, eu vejo involução. Quanto mais eu vejo preconceito, homofobia, eu vejo involução. Então nós estamos aqui diante de um paradoxo. O fato é que chegou o momento de repensar a norma disciplinar para que se puna efetivamente, com rigor, essas condutas. Né? Hoje, o que nós temos, né, de forma específica? Um artigo no CBJD, no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é o 243G, para quem quiser depois consultar. O 243G ele é um artigo genérico que fala de atos discriminatórios. Né? Isso dá conta, com muita boa vontade, com muita interpretação, e principalmente depois que o Supremo Tribunal Federal, né, entendeu, né, naquele caso de homofobia, né,
a extensão dos efeitos da modulação dessa decisão, é possível se interpretar e chegar a uma punição exemplar a quem comete esses atos, essas práticas discriminatórias, né? Falando da punição em si, especificamente, isso pode gerar, inclusive, exclusão de equipe de uma determinada competição. Isso está no CBJD. Está de forma correta, coerente, adequada? Não sei. Talvez isso mereça maior estudo, maior debate, para que se possa reformar a norma, né, que hoje vige no desporto brasileiro, para que possa dar conta dessa situação tão triste que nós vivenciamos na nossa sociedade. Ok. Temos mais um questionamento aqui. Biratã dos Santos. Dentre as categorias de auditores para a formação do TJD de uma federação estadual, a categoria atletas indicaram 2 atletas em exercício com a OAB. Na categoria árbitro foi indicado um árbitro em exercício também com a OAB, mas foi recomendado que o mesmo não poderia. Não está previsto isso no rol dos impedimentos, mas existe alguma recomendação do STJD e CBV para o caso em tela? Muito específico, né? O Biratã dos Santos coloca aqui uma situação específica da formação do TJ deles lá. Tá, muito obrigado pelo questionamento, pela pergunta. Na minha opinião, apesar de o tema demandar um aprimoramento legislativo, né, essa questão está bastante clara na legislação. Tá? O auditor da Justiça Desportiva, ele precisa ser indicado por essas entidades que eu comentei. E eu comentei, evidentemente, do ponto de vista nacional, né, do STJD. Isso funciona da mesma forma no âmbito regional, em cada TJD. A única diferença é que os 2 indicados pela CBV no STJD são indicados pela respectiva federação regional no respectivo TJD, ou os 2 indicados pelo Conselho Federal da OAB, no caso da CBV, portanto nacional. Na verdade, quando se trata de federação regional, né, e de TJD, são indicados pela respectiva OAB estadual, e assim por diante. E a lei e os Código Brasileiro de Justiça Desportiva também, é claro, nesse sentido, não dispõe, né, não traz esse obstáculo aos auditores. Né? O único obstáculo que se traz, e aí uma interpretação literal da norma que eu faço, é com relação às indicações oriundas da OAB. Né? Então, a lei fala 2 advogados indicados pela OAB. Então, tem que ser advogado. Mas quando a lei fala de 2 indicados pela CBV, por exemplo, fala 2 auditores indicados pela CBV. E depois vem colocar como requisito, né, no parágrafo, não vou me lembrar qual é o parágrafo da lei, que os auditores têm que ter um conhecimento, né, um notório saber jurídico. Ele não fala que precisa ser advogado. Tá? Então, se o auditor tem experiência no voleibol, tem uma mínima noção de regras e de um conhecimento nesse sentido, ele não precisaria ter a carteira da OAB para assumir essa função, exceto 2 indicados pela OAB. Então, neste caso, me parece que a questão está resolvida, está tranquila. Se houvesse uma violação, né, no âmbito do TJD local, isso não fosse resolvida, o STJD seria competente para, através da sua corregedoria, né, exercida pelo vice-presidente do STJD, dar conta dessa situação e resolver a celeuma. Me parece que está correto, pelo que eu entendi aqui da situação. Bom. Doutor Andreotti, tem uma pergunta do Cláudio. Ele coloca: quais seriam as características essenciais da justiça desportiva? Eu acho que muito mais focado, né, muito mais colocado, poderia ser falado sobre a importância real de ter um tribunal constituído, de ter cada federação, cada um das nossas federações ter esse tribunal atuante, né, e de que forma essa justiça desportiva dá aquele equilíbrio e aquela transparência que o senhor falou lá no início, na abertura da sua fala.
O tribunal, ele mantém a ordem e a disciplina. A lei, inclusive, ela vai além. Quando ela tira o aspecto meramente disciplinar e diz o seguinte, olha, a Confederação Brasileira de Voleibol ou Confederação Brasileira de Futebol e assim por diante, isso serve também para as federações regionais, se você vai desfiliar um filiado seu, portanto, do âmbito associativo, a última palavra tem que ser da Justiça Desportiva. Olha só a importância da Justiça Desportiva. A Justiça Desportiva vai entrar no mérito? Não, deixa eu ver se é justo ou não ter desfiliado uma entidade. Não vai. Mas ela vai analisar se todas as formalidades, se os requisitos, se o contraditório, a ampla defesa foram observados, se o clube teve a possibilidade de se defender e se aquilo tudo, né, através de um controle de legalidade, de juridicidade, foi concluído, atingido, para que o resultado fosse concluído daquele sentido. Então, olha só a importância da justiça desportiva, né? Então, além da questão disciplinar, né, e eu comentei bastante sobre as características e a função da justiça desportiva no decorrer da fala, né? Ela é muito importante, mantém o equilíbrio da competição, a integridade, né? Melhora a imagem do produto voleibol, que vai desaguar, inclusive, em melhores investimentos, melhores receitas, oriundas de patrocínio, licenciamento, televisão, enfim, os benefícios são muitos, né? Eu sou suspeito para falar, evidentemente, tive a oportunidade de presidir um grande tribunal também, que foi o STJD da Liga Nacional de Basquete. Tive a oportunidade de presidir o STJD da Confederação Brasileira de Badminton. Né? Tenho um orgulho, uma honra enorme de presidir até setembro o STJD desta modalidade, da Confederação Brasileira de Voleibol. Atualmente sou o subprocurador-geral do STJD da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF. Enfim, sou muito suspeito para falar de justiça desportiva, mas sou um entusiasta e acho que a justiça desportiva joga um papel extremamente importante para o desenvolvimento da modalidade e do esporte nacional. E quando ocorre uma sinergia entre tribunal e federação, ou tribunal e confederação, todo mundo tem a ganhar, o esporte tem a ganhar. O interessante dessa sua colocação é que lá atrás, né, nos primórdios, quando houve a unificação das regras, das modalidades, isso aconteceu em todas as modalidades esportivas, o consenso sobre quais as regras a seguir foi uma primeira busca de ter justiça na disputa, né? Depois descobriram que precisava ter alguém para decidir se aquela regra estava sendo cumprida, então surgiu a figura do árbitro, que foi o primeiro julgador, né, se o jogo estava sendo jogado de acordo com o que foi combinado, né? E agora, mais modernamente, tudo que extrapola a condição do árbitro, você citou exemplos aí na nossa modalidade que determinados lances, o advento da televisão começou a mostrar ângulos e tecnologias de slow motion que o olho humano muitas vezes não é capaz de perceber, né? Então a bola tocou minimamente no dedo mínimo do atleta no bloqueio, uma bola atacada a 110 km por hora. É muito difícil se perceber isso. Então a tecnologia começou a demonstrar questões que colocaram aí a tecnologia do desafio às decisões de arbitragem, começou no tênis, o voleibol incorporou, o futebol incorporou também de maneira diferente, né? Tudo isso com a mesma busca do que foi lá atrás, que é fazer o jogo ser disputado com lisura e dentro da regra e com o resultado de ter a apuração de quem é o melhor realmente, não é isso? É uma evolução, né? É uma evolução. E, inclusive, Renato, tomo até a liberdade de sugerir, né? Acho que isso é muito importante, principalmente agora, que com a pandemia a gente aprendeu a encurtar a distância através da utilização dessas plataformas. Eu acho que é muito importante a gente pensar em uma clínica envolvendo conjuntamente os auditores, procuradores, principalmente os procuradores e os árbitros, para que exista uma sinergia também, entenda-se a realidade dos árbitros e principalmente que os árbitros entendam também o que ocorre na justiça desportiva. Isso vai facilitar muito a vida de todo mundo, vai diminuir
demandas disciplinares contra árbitros, enfim, estou falando aqui do exemplo do árbitro, mas serve para atletas em geral, para clubes, para a própria confederação e federações, enfim, na qualidade de presidente do tribunal, inclusive, me coloco à disposição, tá? Coloco o tribunal à disposição para que a gente possa desenvolver juntos essa evolução tão pretendida. Acho que é muito importante. O presidente da CONAT, que é o Carlos Rios, né, o Carlão, está aqui na sala conosco, certamente já tomou nota dessa tua predisposição, dessa tua sugestão. Esse nosso projeto já está virando um programa, né? Nós não devemos parar, pode se modificar um pouco o formato, né, e a frequência que nós estamos fazendo, mas a intenção da Confederação é manter essa plataforma ativa ao longo do tempo, e eu acredito que nós vamos sim aproveitar essa tua disponibilidade para aprofundar ainda mais esse tema que a gente considera também muito importante. Para encerrar, doutor Andreotti, eu queria pedir ao Radamés que desse aí uma palavra para nós, antes que você pudesse finalizar se despedindo aí. Renato e Radamés, antes do nosso chefe encerrar a sala aí, eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Leonardo. Com certeza, okay? Carlão. Doutor Leonardo, primeiro parabenizá-lo pela aula de justiça desportiva que você deu aí, de uma forma muito simples, de uma forma para todo mundo entender, foi muito claro, entendeu? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas tem muito mais dúvida, mas igual o Renato falou, a CBV vai continuar com esse processo de esclarecimento, de levar conhecimento a toda a família do voleibol, e é um projeto que não tem volta, né? É um projeto que não tem volta, que é a forma mais democrática de levar palestras igual essa que você ministrou para a gente hoje, de forma democrática para todo o Brasil. Se você vê no nosso chat aí, tem gente do Brasil todinho. E esse conhecimento ele vai se multiplicar. Então, acho que é o caminho certo que a gente está trilhando para desenvolver cada dia mais e capacitar cada dia mais todos os nossos voleibolistas. Eu queria te fazer uma pergunta de característica de competição, tá certo? E eu fui presidente de federação durante 25 anos também, tenho a vivência da realidade das federações regionais e da CBV também, que eu já estou há bastante tempo, tenho um pouco de conhecimento de todas as competições, as grandes competições que o voleibol do Brasil tem. Justiça desportiva. A Superliga é uma competição longa. Então, todo o processo de incidência de processo que possa existir dentro da Superliga, ele tem tempo hábil de ser julgado por causa do espaçamento de jogos e por ser uma competição longa. Não é a realidade das federações estaduais, né? Quando a gente está na federação, até para diminuir o custo das competições, a gente faz circuitos, né? Ou se não, o campeonato que começa na segunda, termina no sábado, tem que terminar no sábado, certo? Como a gente trata a justiça desportiva nessas competições? Só para exemplificar. Por exemplo, uma federação que promove muitos jogos, ela faz circuitos de diversas categorias em diversas cidades do estado, que muitas vezes são grandes aqui no Brasil. Nem se a gente quisesse mandar representantes do tribunal em todas essas sedes, primeiro, economicamente era inviável, tá certo? E também não pode parar o campeonato. No final da competição tem que acabar o campeonato. O que você orienta a gente a nível dessas competições de tiro curto? Perfeito. Carlão, eu agradeço a sua pergunta, faço o coro ao que o Renato comentou, né? Sou suspeito de falar, mas vejo em você uma figura extremamente ativa, entusiasta, né? A CONAT está sendo conduzida de uma forma muito adequada, né, em termos de excelência, e tenho certeza que está em boas mãos. Agradeço o questionamento. Na verdade, essa é uma pergunta não é $1 milhão, como dizem, né? É uma pergunta
muito mais valiosa do que isso. É uma pergunta difícil de ser respondida, faz parte, inclusive, da pauta da nossa comissão de reforma do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É uma questão que vai demandar, inclusive, um esforço ainda maior para se alterar, inclusive, a própria lei. Por quê? Porque a lei foi pensada para o futebol, é a Lei Pelé, ela não é a Lei André Heller, não é a Lei Emanuel, não é a Lei Giba, não é a Lei Fabi, ela é a Lei Pelé, né? E nós temos uma certa dificuldade. Isso irradia para o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, né? Essa é uma questão, eu vou trazer aqui de uma forma geral, né? Competições envolvendo principalmente a base, né? Na natação, no vôlei, no basquete, em que você precisa, até por viabilidade financeira da competição, aglutinar tudo em um final de semana ou em 4 dias, você não tem tempo hábil de se processar e julgar um atleta que vai possivelmente não jogar a próxima partida, como é o caso do futebol. São questões realmente diferentes e a lei não pensou nessa especificidade. O que vem ocorrendo na prática, e é o que nós pretendemos formalizar e legitimar, é a criação, isso de duvidosa legalidade, eu tenho as minhas dúvidas, mas, por outro lado, quando o direito ignora a realidade se vinga e ignora o direito, isso é uma frase de Georges Ripert, nós precisamos entender como é que a gente, na prática, consegue resolver um celema, um problema, uma questão. E, muitas vezes, algumas confederações elas estão montando, que você bem comentou, espécies de comissões disciplinares ad hoc. Né? Então, tem lá uma comissão ad hoc no local do evento que vai julgar de forma séria e rápida a questão. Isso está regulamentado? Não. Isso está no código? Não. Isso está na lei? Não. Isso precisa estar no código? Precisa. Precisa estar na lei? Precisa. Precisamos rever o sistema. Né? Os Jogos Olímpicos, com toda essa grandiosidade, com toda essa relevância, ele reconhece o Tribunal Arbitral do Esporte, né, o TAS, com sede em Lausanne, na Suíça, como instância arbitral única responsável para julgamentos das questões que envolvam, inclusive, participação de atletas nos Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos são 15 dias, 16, 2 semanas, mais ou menos. Eu preciso decidir uma questão rápida, inclusive de elegibilidade de um atleta. O Tribunal Arbitral do Esporte tem lá, na cidade sede dos Jogos Olímpicos, num determinado hotel, uma sala do Tribunal Arbitral do Esporte, um código específico de arbitragem ad hoc, que vai determinar, inclusive, resoluções rápidas de, no máximo, 24 horas, para dar conta justamente da especificidade que nós precisamos, dessa celeridade, da agilidade, da dinâmica, né, dessa atividade competitiva esportiva. Se isso acontece nos Jogos Olímpicos, com mais razão tem que acontecer nas nossas confederações brasileiras e nas federações regionais, com muito mais razão. É uma questão que precisa ser debatida, né? É bom que você traga essa reflexão, porque é uma reflexão necessária. E isso, claro, vai gerar, né, um desafio jurídico, inclusive, bastante importante e bastante intenso para que essa situação seja contornada, porque efetivamente é algo por que sofrem as confederações, as federações, todos aqueles que querem fazer o esporte, mas esbarram em entraves legislativos que foram pensados para outra realidade. Obrigado, doutor Andreotti. Nós tivemos aqui 95 pessoas, quase 100 pessoas acompanhando a nossa conversa, dentre elas todo o departamento jurídico da CBV, liderado pelo doutor Tiago Grigorovski, e, como eu disse para você, agora vamos ouvir a palavra do Radamés, para a gente se encaminhar aí para o nosso encerramento. Eu agradeço demais ao doutor Leonardo Andreotti. Eu sou suspeito para falar, porque neste convívio que a gente tem ali na CBV, por mais que eu não me meta em nada de tribunal e tal, mas o dinamismo do Leonardo Andreotti, a empolgação, o entusiasmo que ele tem ao exercer
esse cargo faz com que a gente esteja na frente das demais confederações. Então, o Leonardo fez uma proposta de uma ampla reforma do Código Esportivo Brasileiro. Eu encaminhei ao COB e estamos aguardando só a resposta do COB para juntar com todas as outras confederações de todas as modalidades esportivas, mas sob a liderança do voleibol, sob a liderança do Leonardo Andreotti. Então, eu fico muito feliz de tê-lo fazendo parte da Confederação Brasileira de Voleibol. Fico muito feliz de que foi dito aqui que você estava à disposição até para ter um encontro com os árbitros. Eu acho fundamental. O Dalmir Medeiros, lá de São Paulo, está aqui presente. Eu tenho certeza que ele também vai gostar bastante dessa ideia. A Cobrave teve um encontro memorável aqui na terça-feira. Acho até que com isso cresceu ainda mais o entusiasmo. Eles estão fazendo o seu próprio canal independente do YouTube. Então, é tudo muito, muito bacana, que está todo mundo encontrando maneiras não só de se manter, de se comunicar e tal, mas principalmente de evoluir, porque essa ferramenta talvez a gente não possa usar com a mesma constância um pouco mais à frente, mas nesse momento já é uma maneira dela se tornar efetiva em muitas ocasiões. Então, é uma ferramenta que chegou para ficar mesmo. E agradeço também aqui a presença do Thiago Grigorovski, do Thiago Rodrigues e da Lívia Provenzano, que são os 3 membros do nosso jurídico. E eu vou, então, deixar o Thiago Grigorovski fazer a saudação final de agradecimento para o nosso presidente Leonardo Andreotti. Thiago, em nome da CBV, a palavra é tua. Boa noite a todos. Acho que assim, o doutor Andreotti conseguiu demonstrar nesse curto período de tempo, aqui 1h30, o motivo desse grande orgulho que a Confederação tem em ter ele como presidente desse tribunal. Então, eu acho que é motivo de grande orgulho do presidente Toroca, do Radamés, nosso diretor executivo, do jurídico e de toda a entidade, ter o doutor Andreotti com esse vasto conhecimento, liderando nosso tribunal, que eu acho que é um exemplo, não só para o vôlei, para toda a modalidade esportiva brasileira. Muito obrigado, Thiago. Na sua pessoa, de novo, cumprimento você, a Lívia e o Thiago, do Departamento Jurídico, que estão sempre muito próximos do tribunal, no dia a dia, nos ajudando nesse mistério, que é árduo, é difícil, mas é muito gostoso, porque a gente faz o que a gente gosta, né? Então, fico lisonjeado, muito feliz com as suas palavras. Da mesma forma, Radamés, eu quero agradecer muito, eu fico até bastante emocionado em ouvi-lo, porque me considero realmente da casa, eu me sinto muito em casa por conta do respeito que eu encontrei, né, em todos aqueles que fazem o voleibol brasileiro. O respeito ao tribunal, o respeito à minha pessoa, o respeito à justiça desportiva, né, e o entusiasmo com que a própria CBV também trata esses temas, não apenas disciplinares, mas que envolvam a modalidade no Brasil. É um trabalho árduo, mas não é um trabalho solitário. É um trabalho de todos, né? E eu tenho a honra de presidir um tribunal extremamente qualificado, com auditores extremamente qualificados, com procuradores extremamente qualificados, com uma secretaria-geral, com a Secretaria da Justiça Desportiva, que dá conta também do recado de uma forma bastante eficiente. Então, com tudo isso, fica fácil presidir um tribunal, né? E o mérito não pode ser meu, é um mérito que deve ser repartido a cada um dos membros. Então, sem mais delongas, a gente já chegou num limite aqui que deve estar todo mundo muito cansado, mas eu, de forma muito breve, muito resumida, eu quero expressar o meu contentamento, a minha alegria, o meu orgulho, a minha honra e a minha gratidão pela forma com que fui e venho sendo recebido sempre, desde o primeiro momento em que entrei
na CBV. Então, continuo com o meu compromisso em manter a ordem, a disciplina, na qualidade de membro do tribunal e, certamente, né, desenvolver ainda mais os laços de amizade que temos todos nós. Então, muito obrigado pela oportunidade. Bom, para Renato, só antes de tu encerrar, deixa eu só falar aqui uma coisa que eu acho bacana aqui nessa live. A gente está vendo aqui hoje ex-atletas que passaram pelos campeonatos brasileiros de seleções, seguindo a linha do jurídico e seguindo a linha da justiça desportiva. Em nome aí da Rafaela, que é um atleta que passou por seleções estaduais, jogou vários campeonatos brasileiros, eu queria cumprimentar todos esses atletas e esses novos juristas que estão abraçando a justiça desportiva. Muito bom vê-los aqui com a gente. Virgílio, eu quero então aproveitar o gancho no que você comentou e, na qualidade de presidente do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, convidá-los todos a se filiarem ao Instituto, a estarem conosco, porque essa troca de ideias ela precisa continuar, tanto aqui quanto também no fórum do direito desportivo em geral, né? Então, vou ficar muito feliz em tê-los conosco também no IBDD. Maravilha, obrigado. Se o Virgílio pediu a palavra e fosse dizer, agora eu quero ver o Leonardo Andreotti cantar. Aí eu vou deixar para o mediador, que é o Renato. Tá bom. Doutor Andreotti, muitas mensagens. Aí, Renato, desculpa, é a última vez que... Mas aí eu fico numa situação muito difícil, porque geralmente numa situação dessa por telefone a gente fala que está no túnel. Agora aqui não dá. Então, eu estou pensando numa forma de fugir dessa realidade. O sinal está fraco, o sinal está fraco. Andreotti, tem muitas mensagens do pessoal aqui, agradecendo, parabenizando pela fala, pela palestra e os conhecimentos todos que foram passados. Nosso agradecimento à presença de vários presidentes de federação que nos acompanharam até agora e a todos os treinadores, atletas e pessoas interessadas aí que acompanharam até agora. Lembrar que amanhã nós vamos ter a live da CBV no YouTube, não precisa de convite, é através do YouTube, vamos ter o Hall da Fama do voleibol de praia e fechar a semana na noite de amanhã com chave de ouro. Obrigado pela presença de todo mundo. Se eu permite só interromper, é só por uma questão que eu não consegui me filiar ao IBDD. Eu sou Edson Rosas, eu sou o presidente da TJD do voleibol aqui no Amazonas, né? Eu sou daqueles que são crias do Alberto Puga, vamos dizer assim, né? O Puga foi quem criou o esporte aqui na nossa região, vamos dizer, justiça desportiva. E eu e ele somos um dos cofundadores do Instituto Amazonense, né? Há muitos anos, inclusive ele briga por sermos o primeiro e que, infelizmente, a ata a gente não encontrou. Mas eu tentei entrar no site lá do Instituto e não consegui me inscrever. Até porque eu conheço desde dos seus primeiros dias o Instituto, e eu não sei se eu não soube fazer, eu não consegui conectar. Se o nosso presidente, né, pudesse depois disponibilizar a melhor maneira, porque nós temos vários movimentos aqui no nosso tribunal, temos edição de livros, inclusive agora, próximo mês, vou até mandar para os colegas, eu e o professor Newton, né, que ele é presidente de comissão, mas é árbitro internacional, editamos um livro chamado O Árbitro e o CBJD, onde tem as regras das modalidades, mas nós discutimos artigo por artigo. E eu não consegui me inscrever lá no IBDD. Perfeito. Se pudesse ter uma forma mais fácil. Doutor Edson Rosas, uma honra tê-lo aqui, uma grande referência da justiça desportiva, e tomei a liberdade de colocar aqui, Renato, no bate-papo, o meu e-mail pessoal, para aqueles que precisarem, e o e-mail do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, para quem eventualmente tenha a curiosidade. Vou colocar o site também, para quem tiver a curiosidade, fique à vontade para entrar. Estou à disposição também pessoalmente, e tem um e-mail, né, para caso o contato não seja concluído por algum problema técnico, certamente a secretária do IBDD, que é a Aline, vai entrar em contato e vai resolver. Então, agradeço, doutor Edson Rosas, uma grande satisfação vê-lo aqui. Para quem não entrou na sala de bate-papo,
O ícone esse onde tem o balãozinho, depois do microfone, depois da câmera, tem mais um outro ícone, mais um. O quinto ícone é o ícone do bate-papo. É onde o Dr. Andreotti disponibilizou o endereço de e-mail dele para todos que queiram entrar em contato ou entrar lá no site. Ok? Obrigado, então, pessoal. Boa noite. Até amanhã. Amanhã teremos lá o fechamento da semana. Espero que todos estejam conosco. Um abraço.